E para fechar, vamos ver o NOx dos elementos em espécies poliatômicas. Então, neste caso, o NOx pode ser igual à carga parcial do elemento. Nós temos um padrão que a gente segue, ó. O hidrogênio tem carga 1 mais, o oxigênio carga 2 menos, os elementos halogênios têm carga 1 menos, esses daqui da família 1A e 2A têm carga 1 mais e 2 mais, respectivamente. A gente não colocou aqui, mas falou no slide anterior. E o carbono, como outros elementos, são variáveis. E as moléculas simples, elas apresentam NOx igual a zero. Então, se for aparecer um exercício desses, a gente segue mais ou menos esse padrão aqui, que o hidrogênio é 1 mais e o oxigênio é 2 menos. Então, isso é bem padrão, tá? Pelo menos esses dois primeiros aqui tem que estar claro e o resto pode geralmente variar. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro de moléculas simples, ó, em que nós falamos que o NOx aqui é igual a zero. Moléculas simples são moléculas que têm só um tipo de elemento químico. Por exemplo, o cloro ligado ao cloro, o NOx dos dois vai ser zero. O oxigênio ligado ao oxigênio, também os NOx dos dois são zero. Aqui alguns elementos mais simples, ó, hidrogênio com flúor. Opa, hidrogênio é 1 mais. Significa que flúor, então, tem que ser 1 menos, ó, família 7A. O carbono ligado a 2 oxigênios. Cada oxigênio tem NOx 2 menos. Existem exceções, mas em geral é isso daqui que a gente considera. Então, se esse oxigênio tem carga 2 menos, ou seja, puxa 2 elétrons para o lado dele, e esse oxigênio aqui do outro lado também puxa 2 elétrons para o lado dele, significa que o carbono perdeu 4 desses elétrons. Aqui nós temos cargas parciais, né? Elas ficam mais para o lado do oxigênio do que para o lado do carbono. Então, esse é o NOx desses elementos. Aqui a molécula de água, o oxigênio é 2 menos e cada hidrogênio é 1 mais. Percebam que 1 mais, com 2 menos dá zero, né? Ou seja, os elétrons só saíram do lado do hidrogênio e foram para o lado do oxigênio. Aqui, eles saíram do lado do carbono e foram para o lado do oxigênio também. Aqui nós temos outras moléculas mais complicadas, né, que são maiores, e olha que interessante nesta daqui. Um carbono tem NOx 3 menos e um carbono tem NOx 3 mais. E a gente mantém fixo os oxigênios como 2 menos e os hidrogênios como 1 mais. E aqui um elemento que tem ligações covalentes, aqui uma ligação iônica. A resultante disso daqui dá 2 menos ao total. E aí equilibra com o cálcio aqui. Somem tudo isso daqui que vocês vão ver que vai dar 2 menos. Certo? Só que a gente não vai entrar muito nessas moléculas aqui que são complicadas. Vamos ver umas mais facinhas, né, para não complicar muito a história. Só uma outra forma de representá-las. Aqui nós temos, por exemplo, o cloro 2, 0, ou vem representado assim. Geralmente, essa é a representação simplificada que é usada, tá? Então, atenção a elas. Aqui o oxigênio e aqui o CO2. Notem, ó, CO2, 4 menos e aqui 4 mais. Cada oxigênio pega 2 elétrons para si, então é 2 menos para cada oxigênio. Como eu tenho 2, eles juntos têm 4 menos de carga parcial. Ou representado dessa forma aberta aqui, né? Ó, aqui nesse caso, H2O, o H é 2 mais e aqui é 2 menos, né? O 2 mais vem de 2 hidrogênios, cada um com carga parcial 1 mais. E aqui um exemplo para o SO3. Certo? Então tá aí os exemplos para espécies poliatômicas, que nós vamos ver menos, vamos focar mais nas metálicas e iônicas que estão isoladas.